Será mesmo que a nossa primeira impressão é tão importante ou só o nosso conteúdo importa? Bom, se você já me segue há um certo tempo, você já sabe a resposta. Mas eu acho que é muito importante você entender como isso acontece. E mais, como que você consegue trazer uma primeira impressão certa para aquilo que você quer comunicar ao outro. É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. E todo esse contexto, ele precisa ser analisado desde quando nós éramos apenas homens das cavernas. Porque o ser humano, ele sempre teve uma certa facilidade em identificar padrões visuais e categorizar tudo aquilo que ele via como uma forma de mensagem, como uma forma de perigo ou de prazer. Basicamente, graças a essa nossa capacidade, que a nossa espécie ela sobreviveu, evoluiu e nós estamos aqui até hoje. Mas quando nós éramos apenas homens das cavernas, o nosso cérebro ele era um pouco mais, digamos que reduzido ou primitivo. Nós só tínhamos dois lados. Vamos categorizar assim. O primeiro lado desse cérebro é um cérebro que ele é primitivo, ele tem esse nome cientificamente, e é a parte do nosso cérebro que ele observa as nossas funções vitais, como por exemplo temperatura, batimentos cardíacos. A outra parte do cérebro é o cérebro límbico ou emocional. Ele que regula as nossas emoções, o nosso prazer ou observa algum perigo. E é o nosso cérebro emocional que faz com que nós tenhamos ali momentos de alerta, momentos de prazer, momentos de medo. E quando se trata da primeira impressão, é ele que é acionado. Então eu vou trazer um exemplo bem básico, bem simples, para você entender como que esse cérebro funciona e como é algo irracional. Você não pensa demais, é uma coisa que simplesmente acontece. Por isso que o nome é cérebro emocional. Vamos supor que você está atravessando a rua e você encontrou um cachorro pequenininho, um cachorro com características mais arredondadas, mais fofinho, com uma pelagem longa, macia. Provavelmente, com esse cachorro, você vai se sentir segura em chegar perto, tocar nele, brincar com ele. Agora, se do outro lado da rua tiver um cachorro maior, forte, musculoso, com pelagem curta, traços ali mais robustos, você com certeza vai ter medo, vai dar meia volta, a volta ali no quarteirão, mas não vai querer chegar nem perto desse cachorro. Por quê? Porque o seu cérebro emocional criou um alerta. Os códigos visuais que ele possui fizeram com que o seu cérebro tivesse medo. E nesse momento, para te proteger, para te manter viva, ele pede para que você se afaste. E você nem raciocina tudo isso. Então é o nosso cérebro emocional que é acionado quando você está em um ambiente e você observa alguém ou alguma coisa, alguma situação, algo que te dá um alerta. Opa, eu estou em perigo. E aí o seu coração acelera, você fica nervosa. Ou então, nossa, que lugar agradável. Aqui eu me sinto segura, aqui eu me sinto protegida, aqui eu sinto um certo prazer. Depois, com a evolução, o nosso cérebro criou uma terceira fase, uma terceira etapa, um terceiro andar, que é o córtex. O córtex, ele é responsável por habilidades finas, por habilidades motoras, pela nossa comunicação, pela nossa inteligência. Ele ficou muito mais refinado com a evolução. E é a partir do córtex que a gente consegue pensar em uma estratégia de comunicação que vai depender muito do contexto o qual estamos inseridos. Então, principalmente dependendo da cultura, do local, o país que você está, as pessoas que estão à sua volta, a religião dessas pessoas, várias nuances, vários quesitos que você precisa observar, você vai observar com o seu córtex. Então, o córtex, ele não faz a primeira impressão.
A primeira impressão, ela é feita pelo nosso cérebro, lembra, emocional. É algo irracional que você não pensa. Quando você começa a analisar muito ali aquele contexto, começa a perceber coisas que num primeiro momento você não perceberia, é o seu cérebro córtex que está trazendo essas mensagens para você, que está trazendo essas interpretações para você. Então, as primeiras impressões são sempre sobre medo ou sobre prazer. Quando você pensa na primeira impressão que você quer transmitir, você precisa pensar nisso. Eu quero causar um certo medo nessas pessoas ou eu quero causar um certo prazer nessas pessoas? Mas Mari, como assim? Eu não quero causar medo em ninguém. Eu não quero causar prazer em ninguém. Eu vou explicar para você. Quando nós pensamos em códigos visuais, nós pensamos em universos. Lembra que aqui a gente não trabalha com estilos universais, ok? Nós trabalhamos com códigos visuais. Códigos visuais são elementos da comunicação não verbal, como por exemplo, imagens, linhas, cores, formas, que são usadas para trazer uma mensagem rápida e subconsciente para o nosso cérebro e para o cérebro do seu interlocutor, da pessoa que você quer trazer essa primeira boa impressão. E como eu expliquei para vocês, a primeira impressão basicamente é sobre você mostrar prazer ou medo para as pessoas. E quando nós pensamos no universo do prazer, são códigos visuais que você quer transmitir para sua audiência feminilidade, leveza, uma mulher mais acessível, graciosidade, uma mulher sensual, uma mulher mais romântica, mais acolhedora, mais jovem, mais alegre e mais feminina. Então, se essa é a narrativa que você quer trazer na sua primeira impressão, então a sua primeira impressão é de prazer. Porém, se você quer a primeira impressão de medo, você vai precisar usar códigos visuais da autoridade, do distanciamento, da credibilidade, da força, da firmeza e do poder. Então pense qual que é a primeira mensagem mais impactante, instantânea, rápida que você quer trazer para o seu interlocutor. É o prazer ou é o medo? E como eu mencionei, dentro dos códigos visuais, as linhas e as formas trazem uma interpretação a nosso respeito quase que instantaneamente. E onde que essas linhas e as formas elas estão inseridas? Além da modelagem da nossa roupa, da estrutura da nossa roupa, essas linhas elas podem estar inseridas no nosso cabelo, no nosso corte de cabelo ou na finalização, se o seu cabelo vai estar liso, cacheado, ondulado, com ondas, os nossos acessórios, os nossos adornos. E quando eu falo acessórios, eu não falo só de brinco, anel e colar. Eu também falo dos óculos, que é um elemento visual que chama mais atenção, que chega primeiro, inclusive, do que o seu cabelo. Então é um elemento, é um acessório que você precisa, assim, ter muita estratégia, muita intenção na hora de você comprar, na hora de você utilizar aquela peça. As bolsas também entram nessa narrativa, então uma bolsa arredondada ou retangular tem uma comunicação muito diferente. E outro ponto muito importante que é natural nosso, ou que você pode modificá-lo com algum tipo de procedimento ou cirurgia, é o nosso rosto, que tem muitos traços, que tem muitas linhas, que tem muitas formas. Então, todo esse conjunto, todo esse contexto vai trazer uma primeira impressão a seu respeito. E hoje eu quero focar mais nas linhas e formas para a questão dos acessórios, do tipo do corte de cabelo e da roupa que você vai utilizar. São 3 grupos de linhas e formas que eu vou explicar agora para vocês. Começando com uma linha que eu posso falar que ela causa prazer, causa a primeira impressão do prazer, que é a forma do círculo ou as linhas arredondadas. Essa linha arredondada, ela remete muito ao corpo feminino, por conta dos seios, do quadril, do bumbum, e são linhas que elas remetem, além de feminilidade, uma mensagem de leveza, de acessibilidade, de fluidez, de uma imagem mais leve.
Então, se essa é a comunicação que você deseja, importante que essa linha, que essa forma, ela esteja em você. Se ela já não estiver presente, por exemplo, no seu rosto, um rosto arredondado transmite muito mais jovialidade do que um rosto quadrado, por exemplo. Você pode trazer isso para o seu cabelo. Hoje o meu cabelo, ele está com as linhas, o comprimento ondulado, com linhas mais arredondadas. Eu acho que hoje, pensando aqui, é o único elemento que traz essa fluidez. E vocês já vão entender o resto do que eu tô falando, né? Na questão do meu cabelo, da minha roupa, enfim. Me perdi. Bom, além do cabelo, essa linha arredondada, ela pode vir para um decote arredondado, estampa, poá ou uma estampa de rosas, de flor que seja, que tem essa estética mais arredondada, um vestido mais arredondado, uma sapatilha com o bico arredondado ou qualquer outro calçado que tenha esse formato, vai reforçar essa comunicação do prazer na primeira impressão. Agora, quando nós falamos da linha reta, do quadrado ou do retângulo, nós falamos do medo. Por quê? Essa linha reta que está presente no retângulo e no quadrado são linhas que elas comunicam força, rigidez, estatismo. Um exemplo que eu sempre dou para as minhas clientes, aquela frase: essa pessoa não sai da caixa. O que isso quer dizer? Que é uma pessoa previsível, ela não muda de opinião, é uma pessoa conservadora. E quando você trouxer essa linha para sua roupa, para o seu corte de cabelo, para o formato dos seus acessórios, né, um brinco quadrado, um anel quadrado, você vai trazer essa comunicação de mais força, de mais masculinidade, de mais rigidez, de mais poder e de mais formalidade. Agora, quando você traz as linhas diagonais, que são as linhas, por exemplo, presentes no triângulo, que é uma linha torta, linha inclinada, você vai trazer uma comunicação de movimento, uma comunicação de modernidade, de dinamismo, uma mulher mais sensual, mais sedutora, mais envolvente. Hoje eu estou com essa linha na modelagem do meu vestido, que não dá para vocês verem, mas é uma modelagem evasê. Então eu tenho essa linha inclinada na saia do meu vestido, eu tenho essa linha no decote do meu vestido, que é o decote V, por isso que ele é um decote ali que ele até dá uma afinada na nossa silhueta por ter essa linha torta, essa linha inclinada, então traz um movimento para o corpo. O pingente do meu colar também tem essa linha que traz essa repetição e essa harmonia com o estilo do meu decote. E também o meu cabelo. Eu tenho uma franja que é uma franja que ela não é reta, ela é toda desfiada e eu geralmente uso ela assim, ó, como vocês estão vendo, um pouquinho de lado, então acaba que aparece parte da minha testa e não é aquela franja rígida que tampa toda a minha testa, que é toda certinha. Ela é desconectada. Então esse corte, esse tipo de franja traz uma sensualidade a mais pro rosto, traz um movimento a mais e é uma franja muito mais moderna. Então é importante que você entenda que a linha, a forma que você mais reforçar na sua comunicação, mais aquela mensagem vai ser entendida primeiro. E você também não pode esquecer da natureza, da sua natureza. Aqui eu tô falando de elementos que você vai colocar em você ou que você consegue mudar, tipo o cabelo. O cabelo você consegue alisar, fazer babyliss, cortar, né? O acessório você tira, você põe, a roupa também, mas se observe. Observe o seu rosto, observe o seu corpo. Que linhas que tem presente ali em você? Porque o seu corpo, mulher, também fala. O seu corpo, ele também traz uma mensagem a seu respeito. Uma mulher alta, uma mulher que não é tão curvilínea, ela vai trazer uma mensagem muito diferente de uma mulher que é mais apequenada, de uma mulher que tem uma carne mais macia, que é mais curvilínea. O mesmo vai valer para o rosto.
Uma mulher que tem uma boca mais carnuda, mais arredondada, vai trazer uma mensagem diferente de uma mulher que tem lábios mais finos, mais estreitos e uma boca mais reta. O olho, os traços faciais, como que é essa região aqui do seu maxilar? É mais suave ou é aquele maxilar super marcado, reto, quadrado? E é nesse momento que entra dentro dos meus serviços da consultoria de imagem o Visagismo Total Look, onde eu analiso o rosto da cliente, mas também o corpo da cliente, porque nenhuma de nós é Frankenstein. Não dá pra gente pensar na cabeça sendo uma coisa e o corpo sendo outra. Nós somos um conjunto, nós somos uma unidade, onde todos aqueles elementos nos tornam uma pessoa única. Então, além da parte da consultoria de imagem, que vocês já devem conhecer, onde a gente trata a questão do estilo, do desejo de imagem da cliente, a roupa em si, os acessórios que ela vai usar, eu também analiso os traços faciais e corporais que naturalmente ela possui, porque a natureza dela já me explana algo sobre ela, já traz uma certa primeira impressão que vocês já entenderam como que funciona esse sistema, esse processamento dentro do nosso cérebro e que é tão rápido e que é totalmente irracional. Então, dependendo do contexto que a minha cliente é, da natureza dela e do que aquilo que ela quer comunicar, aquele desejo que ela quer sentir, que ela quer mostrar para o outro, eu vou trazer uma estratégia de imagem que vai ser coerente com o objetivo dela e com ela. Porque também é muito importante que você entenda quem é você, que você se reconheça, que você se perceba, que você se analise e que você se abrace, sabe? Que você não pense que, porque eu não sou desse padrão, porque eu não tenho o rosto assim, o rosto assado, eu não sou bonita. Não, não é assim. Nós somos seres individuais e cada uma de nós tem a sua beleza, tem os seus traços que são únicos. E a partir do momento que a gente começa a padronizar todos esses elementos, todo mundo vai ter o mesmo queixo, o mesmo maxilar, a mesma boca, a gente começa a perder força. A gente começa a perder algo que ninguém teria igual, somente você. Então, quando a gente tem conhecimento e autoconhecimento, a gente entende o porquê das coisas. E aí o caminho ele fica mais leve, ele fica mais fácil, ele fica mais sólido. Essa é a palavra certa, sólido. E aí aconteça o que acontecer, passe a moda que for, você sempre vai se sentir segura, entendendo qual caminho você deve seguir e para onde seguir e como continuar. Bom, agora eu quero te pedir uma gentileza. Curta esse vídeo, comente o que você achou desse conteúdo, o que mais te surpreendeu, o que você percebeu já a seu respeito, se olhando no espelho, observando o seu rosto, o seu corpo. Conta pra mim a sua experiência vendo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e me acompanhar nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, é um prazer para mim poder compartilhar o meu conhecimento dentro desses meus 5 anos de trabalho como consultora de imagem. Um beijo e até a próxima!